Olá, estamos de volta e vamos continuar falando sobre as máquinas de Turing. Vamos lá? Pois bem, bom, vamos falar então sobre uma anotação de diagramas de transição para as máquinas de Turing, tá? Como é que funciona isso, né? Bom, então, o diagrama de transições vai ter o seguinte, vai ter o conjunto de nós, que vão ser os estados da máquina de Turing, do mesmo jeitinho lá dos autômatos com pilha e dos autômatos finitos, tá? A gente também vai ter arcos representando as transições, né, as movimentações da máquina de Turing, tá? Só que os rótulos vão estar dessa seguinte forma aqui, ó, x barra YD, tá? X representa o símbolo que está na fita, Y representa o símbolo que a gente vai substituir na fita no lugar do X, e D representa a posição que a gente vai movimentar o cabeçote para a direita ou para a esquerda, tá? Bom, então se a gente tem uma função de transição como essa aqui, ó, função de transição estando no estado Q e lendo X, a gente vai para um estado P, troca o Y por X e move o cabeçote para a direita, tá? Então, se a gente tem uma situação como essa, o que é que vai estar no diagrama? Vai ter um arco, então, do estado Q para o estado P, rotulado dessa forma aqui, X barra Y e D, tá? Só que nos diagramas é comum também da gente encontrar a setinha indicando a posição que a gente vai movimentar o cabeçote, se é para a direita ou para a esquerda, tá? Então, às vezes a gente pode encontrar a letra D, a letra E, ou a gente pode encontrar a setinha para a direita ou para a esquerda, ok? O estado inicial, os estados finais são representados da mesma forma lá dos autômatos finitos. Uma setinha para o estado inicial e os arcos duplos para os estados finais, tá? Além disso, o símbolo branco da fita a gente representa pelo Bzão. Então, aqui a gente tem, ó, então, um diagrama de transições de uma máquina de Turing, tá? Para vocês entenderem como é que funciona. Aqui a gente tem a tabela de transição dessa mesma máquina para vocês relacionarem as duas e conseguirem entender bem direitinho, tá? Essa daqui é uma máquina de Turing da linguagem 0 elevado a n, 1 elevado a n, tá? Então, é praticamente igual a que a gente viu na aula passada, só que lá a gente tinha visto a elevado a n, b elevado a n, tá? Então, a tabela está aqui embaixo para a gente conseguir relacionar. Então, ó, se eu estou no estado Q0 lendo 0, o que é que vai acontecer? Vou para o estado Q1, troco o 0 por X e movo para a direita, tá? Então, aqui, ó, de Q0 para Q1, ó, se eu tiver 0 na fita, eu troco o 0 por X e movo o cabeçote para a direita, né? Aí passo para o estado Q1. Aqui em Q1 eu vou ficar num loop, ó, gente. Tá vendo? Enquanto eu ver 0, eu só faço para a direita, ou enquanto eu estiver vendo Y, eu também vou para a direita. Até quando? Até que eu encontre o 1, tá? Por quê? Porque eu vou trocar o 1 por o Y e vou passar para o estado Q2. E o cabeçote vai voltar para a esquerda, é aquela fase em que eu vou voltando para a esquerda no Q2, né? Aqui em Q2, ó, no loop, só voltando para a esquerda enquanto eu estiver vendo zeros e Y, tá? Até quando, gente? Até que eu encontro um X, ó, tá vendo? Eu troco o X por X e passo para Q0, que é aquele reinício do ciclo, procurando pelo próximo símbolo para eu substituir por X, tá? Então, é exatamente aquela mesma linguagem que a gente tinha visto na aula anterior, tá? É um exercício para vocês fazerem, testar aqui aquela sequência de movimentações, só que agora para uma linguagem de zeros e uns e olhando para o diagrama, tá? Bom, vamos estudar então agora as máquinas de Turing como tradutores, ou seja, como computadores, tá? Por quê? Porque as máquinas de Turing, elas apenas não reconhecem como os autômatos finitos e os autômatos com pilha, tá? Elas também fazem aquela função do reconhecimento de cadeias de uma determinada linguagem, para dizer se a cadeia é aceita ou não, mas também faz o papel de computar funções, tá? Por quê? Porque a máquina de Turing é um modelo abstrato de um computador digital. Tá? Então, uma vez que o principal objetivo de um computador como esse aqui que eu estou usando é transformar entradas em saídas, é isso que a máquina de Turing vai fazer como um tradutor, transformar entradas em saídas, tá? Bom, a entrada, então, na máquina de Turing é a cadeia que a gente vai colocar lá na fita no início de toda a computação, tá? Lembrando que a gente coloca brancos à esquerda e brancos à direita dessa entrada aí, tá? No final da computação, o que terminar na fita vai ser a saída, ok? Se a máquina parou num estado que não é final,
ou se a máquina ficar num laço infinito para essa entrada, a gente diz que a máquina não está definida para essa entrada que a gente colocou na fita, tá? Bom, então, o que acontece? Para a gente computar as funções numéricas, a gente precisa usar uma codificação para esses números naturais, tá? Antes de colocar na fita. Uma possibilidade muito comum de codificação é a notação unária, que é aquela notação que a gente só tem o símbolo 1, tá? Então, a linguagem é essa aqui, ó, 1 mais. Qualquer inteiro positivo a gente representa por meio de uma combinação de números 1. Por exemplo, o 1 vai ser 1, o 2 vai ser 1, 1, o 3, 1, 1, 1 e assim por diante. Fácil, né? Agora vamos ver um exemplo de como computar uma função na máquina de Turing. Tá? Olha só. Digamos que a gente tenha dois números inteiros, x e y, e quer fazer a soma desses dois números, ou seja, eu quero que no final da computação, lá na fita, esteja x mais y. Tá? Então, se eu coloquei o número 3 e o número 4, eu quero que no final da computação lá esteja o número 7. Tá? Bom, então a primeira coisa que a gente precisa fazer é a codificação desses meus números, que são as entradas, tá? Então, eu estou chamando a codificação aqui de alfa, que é a notação unária, e a gente vai separar esses dois números da entrada por um símbolo 0, que é para saber quando começa um número e quando termina o outro, tá? Então, ó, a minha descrição instantânea inicial é essa aqui, ó. Q0, que é o símbolo inicial, o estado inicial, né? Logo, imediatamente antes, o primeiro símbolo, tá? O primeiro número inteiro que eu estou colocando é alfa x, que é a notação unária do x, tá? Depois eu coloco um 0 para separar os dois números e coloco a notação unária do y, alfa y, tá? No final, ou seja, depois da computação, o que é que vai acontecer? Eu vou ter aqui, ó, o meu estado final, tá? Seguido de quem? Do resultado, a notação unária, então, de x mais y, e vou deixar o 0 lá no final da entrada, tá? Essa aqui é a minha estratégia para essa máquina aqui, mas você pode ter uma outra estratégia, tá? Na minha estratégia, eu vou colocar o 0 lá no finalzinho e vou deixar o meu estado final lá no iniciozinho da cadeia, com o cabeçote apontando para o primeiro símbolo, tá? Bom, então qual é a estratégia, então? Mover esse separador aqui, que é o 0, totalmente lá para o final da cadeia, ou seja, lá para a direita, tá? Porque a adição, nesse caso aqui, nada mais é do que a gente concatenar os números uns. Por exemplo, se eu quero somar 2 mais 3, eu vou ter que colocar lá na fita 1, 1, mais 1, 1, 1, né? Então, eu vou colocar 1, 1, um 0 aqui no meio para separar os dois números e depois 1, 1, 1, tá? Qual é a soma disso? São 5 números uns, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Fácil, né? Então, é só uma concatenação. Então, basta eu tirar o 0 que vai estar aqui no meio, jogar ele lá para o final, que eu já vou ter o resultado. Então, vamos ver, então, como é que funciona essa computação, tá? Então, aqui está a minha máquina, ó. Aqui está as funções de transição e aqui está a simulação que a gente vai fazer junto, tá? Então, olha só. Eu começo com o estado inicial apontando para o primeiro símbolo, tá? Coloquei aqui, ó, estou somando, então, 3 mais 2, tá? Então, preenchi a fita aqui, ó, brancos à esquerda, brancos à direita, e o 0 é só um separador, tá? Então, aqui, ó, Q0 apontando para o primeiro símbolo, então, ó, Q0 lendo 1, tá aqui, ó. Continue em Q0 e só faça mover o cabeçote para a direita, porque o 1 vai continuar sendo 1, tá? Então, o que é que eu faço? Ó, avanço o cabeçote para a direita. Mesma coisa, Q0 lendo 1, ó, mesma função de transição, só passo o cabeçote para a direita. Novamente, passo o cabeçote para a direita. Vou estar nessa situação agora, o Q0 está lendo o separador 0, que é essa transição aqui, ó. Q0 lendo 0, o que é que vai acontecer? Vou trocar o 0 por 1, vou mover o cabeçote para a direita e vou passar para um novo estado que é 1, porque agora eu já sei que eu já li o primeiro número, eu vou ler o segundo agora, tá? Então, é isso aqui, ó. Troquei por 1, movi o cabeçote para a direita e agora eu estou no estado Q1, tá? Então, agora eu estou em Q1 lendo 1, tá? Aqui, ó. Só faço mover o cabeçote para a direita novamente. Então, ó, Q1 lendo 1, novamente cabeçote para a direita. Agora estou em Q1 lendo branco, tá? Aqui, ó. Essa é a função de transição. Q1 lendo branco, então, ó, o que é que vai acontecer?
vou deixar branco do mesmo jeito, vou voltar uma posição do cabeçote e passar para o estado Q2. Por que isso, gente? Eu tenho que ir até o branco para saber que eu terminei de ler a cadeia, voltar uma posição que é exatamente o último símbolo 1, né? E aí é esse símbolo 1 que eu vou trocar por 0 para ficar com a quantidade igual de 1s, tá? Então, eu tô aqui, ó, Q2 lendo 1. Q2 lendo 1, o que acontece? Troco 1 por 0, volto o cabeçote para a esquerda e passo para um estado Q3, ó. Troquei por 0, passei para Q3 à esquerda, tá? Então, ó, por que eu troquei por 0? Porque eu já tinha trocado esse 0 aqui por 1, para voltar à quantidade inicial, eu troquei isso daqui por 0, tá? Significa o que na prática? Que eu só fiz concatenar aqueles dois números que estavam aqui no início, tá? E agora, o que é que vai acontecer? Estou em Q3 lendo 1, ó. Continuo com 1, volto para a esquerda e continuo em Q3. Q3 lendo 1, só faço mover o cabeçote para a esquerda. Isso é para quê? Porque lá na minha estratégia, eu disse que eu quero parar o cabeçote apontando para o primeiro símbolo da minha fita, tá? Então, é por isso que eu estou voltando. Esse estado Q3 só está servindo para voltar o cabeçote lá para o primeiro símbolo, tá? Então, volto 1, voltei. Até que eu achei o branco, significa que acabou a cadeia. Agora eu faço o quê, ó? Q3 lendo branco, ó, vou para a direita e passo para o estado final, Q4, tá? Q4 é final, cadeia aceita. Terminamos a computação, desculpe, não é cadeia aceita, né? Que a gente não está testando reconhecimento, a gente está computando. Então, ó, acabei a computação e o que ficou aqui na fita é a minha resposta final, tá? 1, 1, 1, 1, 1. Ou seja, 5 uns, o número 5 é a resposta de 3 mais 2, tá? Bom, aqui a gente tem, então, a sequência de descrições instantâneas para essa computação que a gente viu. Então, tá aqui, ó, Q0, aponto com cabeçote antes de tudo, tá? 0 aqui é o separador, então a posição que a gente tem aqui nessa descrição é Q0 antes de toda essa cadeia aqui, tá? Próxima situação, ó, passei o cabeçote para a direita, então o Q0 ficou apontando para esse primeiro 1, segundo 1 aqui. Mesma coisa, ó, aí tô aqui agora eu tô aqui, ó, Q0 lendo 0, troquei o 0 por 1, passei para cá, ó. Agora o Q1 tá apontando para esse 1 aqui, ó, penúltimo. Agora Q1 apontando para o último. Quando o Q1 tá apontando para o branco, a gente coloca o bezão aqui de branco, tá? Para representar. Então, Q1, o cabeçote está apontando para o branco, a gente precisa colocar o branco aqui agora, tá? Agora a gente vai voltar uma posição para a esquerda, ó. Q2 está apontando para o 1, eu já não preciso mais colocar aquele branco aqui no final, tá? Q2 lendo 1, a gente sabe que esse aqui é o último 1 da cadeia, então eu vou trocar esse 1 por 0, né? E voltar uma posição, que é isso aqui, ó. Q3 está lendo 1 e eu troquei o 1 por 0. Agora, em Q3 é aquele estado que a gente faz o loop e vai só voltando até a primeira posição. Então, aqui, ó, Q3, 3, 3, até que eu cheguei no branco aqui, ó, essa situação, ó, tá vendo? Q3 está apontando para o 1, mas antes eu tenho o quê? Eu tenho um branco, por isso que eu coloquei esse bezão aqui, tá? Voltei, então, ó, aqui, tô aqui nessa situação agora, desculpe. Q4 tá lendo esse 1, Q4 é estado final, acabamos a computação e o resultado é o que ficou na fita, ok? Bom, como exercício para vocês, eu aconselho que vocês façam o diagrama de transições desse autômato aqui, tá? E façam um outro teste, por exemplo, somem 4 mais 2, tá? E aí vocês façam também a sequência de descrições instantâneas como exercício, tá? Então, repetindo, eu quero o diagrama de transições para esse autômato aqui e eu quero que vocês façam a sequência de descrições instantâneas para 4 mais 2.